Sejam bem-vindos, arianos, ao A Luz da Lua. Eu sou a Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente ou para você que se conectou com a chamada desse vídeo. Se o texto ali, o nome do título chamou sua atenção, com certeza essa mensagem também pode ser para você, tá? É uma leitura geral, vou identificar o campo, os obstáculos, o direcionamento, campo de relacionamentos, campo profissional e para você que tá solteiro, solteira, tá curioso, também tem um pedacinho especial lá para o final, tá bem? Vamos iniciar a leitura de vocês aqui com o tarô, identificando o momento atual desse campo. Vamos lá. O que temos para o campo dos arianos? O que temos para o campo dos arianos nesse momento? Vamos lá? Arianos, o que precisa ser dito? Como que está o movimento de vocês? A carta da temperança já virou ali. Com a carta do imperador, gente, arcanos maiores, hein? Tá num momento intenso da vida, uma grande virada. 8 de paus. 7 de ouros. Pularam muitas, não vou aceitar, tá? Só preciso de mais duas agora. Vamos lá. 8 de paus, 7 de ouros, mais duas cartas, tarô. Duas cartas vieram, muito bem. 2 de paus com 10 de copas. Então vamos lá, meus amores. Momento atual. Toda vez que vem muitos arcanos maiores me chama atenção, porque a gente entende que arcanos maiores não são um mero acaso, tá? A gente não tá falando de um momento só simples, algo simples está acontecendo na vida de vocês. É algo que é intenso, tá? A gente tá falando aqui de uma questão da temperança com o imperador, tá? E a intemperança, ela traz uma questão de perseverança, de movimento, de continuidade, de espera, de cura. Ela é uma carta que traz um movimento sim, mas um movimento mais equilibrado, mais sábio, menos pressa, né? Eu lembro que tem uma pessoa que conversava muito sobre tarô e ela falava: temperança é tempo mais esperança. Então você precisa ter tempo, ter esperança no tempo das coisas. Mas junto com a carta do imperador me traz esse momento que não é um momento de espera quieta, não é um momento de espera paralisada. Vamos ver o que vai acontecer. O imperador está trazendo que é um momento de espera ativa. Então eu faço as coisas, a temperança continua ali, colocando a sua aguinha para um lado e para o outro, mas eu faço as coisas com ordem, com disciplina, na ação, na autoridade, no planejamento, na organização, tá? O imperador traz essa autoridade da organização, ele traz isso. Então é algo para vocês observarem. Será que vocês estão conseguindo fazer esse movimento? Eu sinto que sim, tá? Eu sinto que tá, o momento atual é esse, de fazer, fazer, fazer e esperar, 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 tá? Mas aqui no campo também traz uma questão do 8 de paus com o 7 de ouros. Observem que o 7 de ouros também é uma carta de espera, né? Essa pessoa que tá olhando ali, quando será que vai amadurecer esse fruto? Quando será que eu vou poder comer? E o 8 de paus, ao mesmo tempo, é velocidade. Então, assim, vocês estão vivendo um momento bem de dualidade, né, gente? Bem de dualidade, né? O 2 de paus de planejamento com 10 de copas, que é a felicidade plena. Então, assim, eu não sei o que vocês fizeram, eu não sei o que vocês iniciaram, eu não sei o que desejo que vocês tiveram nesse sentido, mas é assim, as coisas são rápidas devagar, rápido devagar. Rápida no sentido de as intuições vêm, você tem que colocar em prática, você tem que fazer, você tem que materializar aquilo que vem para você. Então, é um curso, vai lá e faz. É um estudo, vai lá e estuda. Vai fazer uma, uma ação com relação ao trabalho, com relação ao relacionamento, vai lá e faz. Então, é uma necessidade de equilíbrio, com o olhar, o foco realmente no longa data. Então eu sinto que é isso, vocês estão buscando a felicidade. Se não estão buscando, gente, isso aqui já é o primeiro recado para vocês, tá? Tá na hora de vocês fazerem isso, tá na hora de ter um sonho, uma busca maior, um movimento maior, de saber para onde vocês desejam ir, mas saber que por mais que leve um tempo para chegar lá, vocês precisam continuar sempre na ação. O foco tem que ser aonde eu desejo chegar. E a ação tem o que eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que fazer hoje para daqui 1, 2 anos vivenciar isso? Eu tenho feito algumas leituras, as últimas leituras, estou começando um ciclo novo agora com Áries, né? Mas as últimas leituras do último ciclo, elas trouxeram muito essa força, né? As últimas, se eu não me engano, foi Capricórnio, Aquário, Peixes. Dá uma olhadinha nos temas lá, nos nomes dos vídeos e veja se algum te chama. Porque eu lembro que em alguma delas fala muito sobre isso, do tipo assim, tudo vai acontecer, mas as coisas têm um tempo, né? E aqui eu sinto muito isso. Vocês sabendo o tempo das coisas, se organizando pro tempo das coisas, mas não deixando de fazer as coisas só porque elas levam um tempo, tá? Vamos entender os obstáculos desse momento? A carta do Sol.
São obstáculos, tá? Mesmo que sejam cartas positivas, a gente tá falando de cartas de obstáculos. A carta do Sol com o 3 de paus, com a Rainha de Espadas, com o 7 de espadas. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Eu tô usando o baralho vice-versa. O vice-versa, ele tem 2 lados, tá? E o Sol veio do lado de cá, tá? Então, ele traz já uma questão de... Olha que engraçado, né? O Sol não tá pleno brilhando. Ele tá lá, atrás das montanhas, no horizonte. Então, ele já tá me mostrando claramente qual que é o obstáculo. O obstáculo é, você não consegue ver aquilo ainda. Sabe aquela pessoa que tá fazendo e não vê resultado nenhum? E eu sinto que é isso, sabe? O obstáculo aqui é vocês se manterem na ação. Porque o 2 de paus veio lá no campo, o 3 de paus veio no obstáculo, e o 3 de paus é ação. O 2 de paus é planejamento, né? Então o 3 de paus tá falando da ação. E o que tá acontecendo? Eu sinto que vocês estão, putz, não chega, não faz, não acontece, o movimento não desenrola. E isso vai trazendo um desânimo, né? Vai trazendo para vocês um racional. Olha essa Rainha de Espadas aqui, ao contrário, tá? Com o 7 de espadas, que fala de uma autossabotagem, tá? Então, assim, às vezes a cabeça da gente engana e prega peças. A gente fica gelado, a gente começa a falar assim, poxa, mas era o que eu sentia, eu queria fazer esse movimento, mas quando eu não começo a ver um resultado rápido, e veja bem, eu não tô nem falando de coisas que estão dando errado aqui, tá? Eu tô simplesmente falando de coisas que não estão dando o resultado esperado logo de cara. Não é que aconteceu uma catástrofe e deu tudo errado. A questão não aconteceu o resultado esperado tão rápido. E eu vejo uma autossabotagem muito grande. Sinceramente, gente, se vocês deixarem essa ideia, esse desejo, essa pessoa pra lá, vocês têm a tendência de perder. E ideia, gente, é uma coisa muito incrível, tá? Porque assim, ó, a ideia é algo que vem pro campo. Então você tem uma intuição, e essa intuição chega para várias pessoas, entende? Alguém materializa. Se você não fizer, alguém vai fazer, entende? Então assim, isso é muito claro aqui, tá? Um dos obstáculos é esse. Se você não fizer, vai ser feito por outra pessoa. Se você não colocar em prática, outra pessoa vai colocar. E se outra pessoa colocar em prática, você vai perder esse lugar. Você vai perder essa oportunidade, que é uma oportunidade que veio também para você e que você sente que é seu caminho. Sabe, o ser humano tem uma coisa com a pressa, né? É que é muito, muito louco, assim, o quanto a gente tem essa coisa do tipo, resultados imediatos, eu quero fazer e quero um resultado imediato. Se você tá querendo emagrecer, fazer uma academia, demora um tempo para você conseguir emagrecer, demora um tempo para você conseguir ajustar o seu corpo para dar o resultado que você deseja, né? Você se alimentar, demora um tempo. Para engordar também demora. Ninguém engorda um montão do dia para noite. Às vezes são meses, anos para chegar até um lugar. Aí você quer emagrecer, são meses, às vezes anos para chegar no outro lugar também. A questão é que o empenho da gente se destruir é muito mais fácil do que o empenho da gente se construir, né? Só que é empenho também. Você também tem que colocar energia em alimentação errada, em sedentarismo, você também tem que fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Você também faz escolhas o tempo todo, né? Tanto para construir quanto para destruir. Então, por que para construir algo que é o que a gente deseja, para buscar o nosso sonho, a gente não tem a mesma resiliência, sabe? A mesma garra, a mesma força. Poxa, é o que eu mais desejo. Falta essa energia, sabe? Então, assim, observa, tudo tem um tempo e as coisas vão fluir. Mas vocês precisam se agarrar. Cuidado com a autossabotagem e cuidado com as pessoas que querem roubar a tua ideia. Porque aqui pode ser, inclusive, pessoas próximas querendo sabotar vocês. Será que vocês estão querendo destruir não? Pode ser também destruir, desistir e tudo mais por conta de falação dos outros? Porque os outros ficam falando, não faz isso não. Sabe? Não vai dar certo. Será que é isso mesmo que você quer? Será que é esse caminho? Observa se não é isso, tá? Deixa eu pegar direcionamento geral para vocês aqui. Olha que coisa louca. Veio o 8 de espadas com o 7 de copas, né? Então o direcionamento veio falando de 2 cartas de completa limitação das coisas, da visão, né? Um porque você não consegue ver a verdade e o segundo porque você fica deslumbrado, percebe? Olha isso aqui. Essa pessoa que está deslumbrada, ela tá hipnotizada pelas possibilidades. Você não consegue ver a realidade, tá? Eu quero saber o que aconteceu, quem que vendeu para vocês essa ideia de que as coisas seriam rápidas? Ou de que as coisas seriam da forma X? Porque isso também é outra coisa importante, tá? Às vezes dar certo não significa dar certo do jeito que eu queria que fosse.
Não necessariamente dar certo significa ser da forma que eu desejava, ser do caminho que eu desejava. Entende? Às vezes, dar certo é um pouco diferente. Eu achava que eu ia abrir um negócio e eu ia ficar muito famosa vendendo bolo. Só que aí um dia eu fiz uma torta salgada e alguém falou e de repente todo mundo quis comprar de mim a torta salgada. Entendeu? Eu achava que eu queria ser muito feliz com a pessoa X. E na verdade, para mim é uma pessoa Y. Totalmente diferente daquilo que eu esperava, né? Então, assim, se abram para as possibilidades. Estejam atentos, sabe? Eu vou pegar mais algumas cartas aqui porque eu quero explanar um pouco mais isso, tá? 5 de paus. Com quem é esse conflito aqui, tarô? Olha só. 5 de paus. Eu falei, tá, com quem é esse conflito? Porque tem um conflito, né? Com o mago. É um conflito interno, não é um conflito externo. É um conflito com relação à sua própria capacidade de co-criar a sua realidade. Você fica brigando com isso, né? A carta do 6 de espadas com a carta da estrela, tá? Olha que coisa louca, né? Vocês estão nesse momento tendo que seguir outros caminhos. Gente, eu sinto que é isso. A grande dificuldade de vocês é que talvez vocês tenham que realmente seguir outro caminho. E talvez vocês tenham associado esse outro caminho a algo que não é bom, sabe? Mas na verdade pode ser que seja exatamente isso que você quer. Talvez nesse outro caminho esteja exatamente aquilo que você deseja. 7 de paus. Como a gente se engana, né, gente? Com a imperatriz ao contrário. Gente, a gente às vezes tem essa tendência, né? As coisas não vão exatamente como a gente planeja, a gente começa a criar um cenário horroroso. Um cenário horroroso. De, nossa, não é aqui. Ah, é porque não tá dando certo. Quem disse que não tá dando certo? Às vezes, o que você tá colhendo é exatamente o que é para você, o que vai direcionar você para aquilo que é seu e que vai ser bom. Às vezes a resposta não tá vindo, não é porque você não tá na colheita, mas é porque você tá colhendo algo um pouco diferente daquilo que você planejou. Não estou falando para você que não é o que você deseja. Entende? Porque às vezes o que você deseja é ilusório. Às vezes é exatamente o contrário aqui, né? Aqui é exatamente o contrário. Será que você tá achando que você quer A porque você estava iludido que queria A? E o resultado que tá vindo para você é B? E B é exatamente o que é para você, o que o seu coração vai ficar feliz, o que vai te trazer felicidade, mas você tá com dificuldade porque você tá esperando o A e o A não vem. Abra o seu coração um pouco para as possibilidades do que a vida tá trazendo para você. Olha que coisa, né? Aqui no fundo do baralho, a sacerdotisa e aqui no fundo, o Ás de Ouros. Mas vamos olhar essa sacerdotisa? Opa, aí. Vamos olhar para essa sacerdotisa? São os mistérios, gente. Observa mais. Reclama menos. Abre menos a boca para falar coisas negativas, para falar que não está dando certo. Observa mais. Observa mais. Testa mais. Faça movimentos diferentes. Observa o resultado que está vindo para você. Observa. Intui. Se conecta com a intuição. Se desconecta um pouco da ilusão. Ah, eu criei um Instagram para falar de comida. Só que as pessoas só engajam quando eu falo de família. Será que você queria ficar famoso, famosa, falando de comida? Ou será que você só queria ficar famoso, famosa? E será que a espiritualidade, né, esse universo está conspirando para que você seja conhecida exatamente por aquilo que você vai fazer mais fácil, que vai ser mais leve? Observa os resultados. Observa o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes você está sendo levado exatamente para onde você precisa ser levado, tá? Faz o seguinte, hoje eu vou fazer o contrário. Hoje eu vou abrir campo profissional primeiro, porque eu sinto que aqui talvez esteja muito ligado com isso. Depois eu vou abrir campo de relacionamentos e o campo de solteiros, tá? Vamos ver o campo de profissional. É importante que vocês tenham escutado esse outro campo, tá? Para falar do profissional. Porque, às vezes, é o que eu falei, essas outras leituras específicas explicam algo do campo geral,
né? Então você tem um entendimento aqui e um aprofundamento com relação a isso. A primeira que pulou já foi a carta do julgamento. E olha que coisa, né? Profissional já inicia com a carta do julgamento. A carta do julgamento é realmente uma carta que fala de você se permitindo seguir conforme a música, se permitindo se reestruturar. Olha, gente do céu! Eu vou pegar mais 2 cartas e depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Espera só um minutinho. Porque é muito surreal. Ai, gente, é sério. É sério. 7 de copas com a carta do 10 de ouros. 7 de copas não, desculpa. O julgamento com a carta do 10 de ouros. Que tá falando sobre o julgamento é realmente um chamado à espiritualidade, um desperta, levanta e anda, acorda pra vida, né? Acorda. Olha o que você fez, olha o que você tá fazendo e olha o que você tem pra fazer ainda. Né? Imagina que é um despertar, o julgamento é um grande despertar. E olha que lindo, gente, essa mulher tá indo conforme a música, percebe? Ela não tá ali parada. E tá indo pro 10 de ouros, ou seja, tá indo para esse reconhecimento. Em seguida, a roda da fortuna, caiu da minha mão, peraí. A roda da fortuna com a carta da estrela, né? Que traz esse momento de virada e de novo a carta da estrela, porque a carta da estrela veio aqui, tá? Ela veio. É essa virada que, tipo, tá conectando você para algo muito maior. E aqui embaixo, o Cavaleiro de Copas com as espadas. Gente, para profissional, vocês estão tendo uma virada nesse campo profissional, uma virada, mas uma virada, que é isso que eu tô falando para vocês. Aceite a virada. Entenda a virada, se abra para a virada. A espiritualidade está guiando vocês para esse lugar. Aceite esse novo caminho, porque ele está muito mais ligado a vocês do que o caminho que vocês imaginavam que era. Talvez vocês já não começaram com o caminho que vocês estão sendo guiados para, porque vocês não conseguiam nem conceber essa possibilidade. Entende? Vocês não conseguiam falar, poxa, realmente talvez é por esse caminho, talvez é por esse lugar que vai, entende? Talvez é isso, uma limitação mental ali, porque nem pensou na possibilidade. Imagina, se você, eu nunca pensei em, sei lá, em ter um canal aqui no YouTube. Gente, sinceramente, anos atrás eu nunca pensei em trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu já fui fotógrafa, de partos humanizados. Eu já tive loja de roupa infantil online. Eu já criei cachorro, já tive um canil de Golden, sabe? Muitos anos atrás. Eu já tive Golden, sabe? Criava Golden. E não criava de fundo de quintal, não, tá? Era aqueles padrãozinhos de raça que, né, exportava cachorro pra fora. Era um negocinho legal. Eu nunca imaginei que eu seria terapeuta integrativa. E que além de terapeuta integrativa, eu trabalharia com tarô, que eu teria um canal no YouTube. Entende? E esse aqui, gente, ainda nem é o meu trabalho, tá? O canal do YouTube é meu prazer. Então, assim, o meu trabalho é terapeuta. Eu trabalho com curas psicoespirituais, com trabalho de crenças, com trabalho de tanta coisa. Eu trabalho com isso, eu nunca imaginei. O universo foi me guiando para esse lugar, porque por um tempo, eu juro para vocês, gente, eu trabalho com espiritualidade, mas por um tempo eu neguei isso tudo. E é nesse lugar que eu me satisfaço, entende? Então, assim, se eu tivesse sido muito fixa, muito rígida com o que estava acontecendo, eu nunca teria me aberto para as possibilidades de onde eu cheguei. E hoje eu sou feliz aqui. A ponto de eu me dou a oportunidade de abrir um vídeo, criar um canal, colocar vídeo para coisas que não chegam tão longe assim, porque me dá prazer. Porque eu quero. Entende? E se fluir, se vier um dia a ser o meu trabalho, como muitas pessoas trabalham dessa forma, também vai ser ótimo. Entende? Então, assim, é a permissão, é o se permitir o diferente. Porque a gente acha que sabe o que a gente quer. E no fundo a gente não sabe tão bem assim, né? Às vezes muitas das nossas ligações são por conta da expectativa de outras pessoas, porque pai, mãe espera, porque família espera, porque a sociedade espera, né? Porque marido, esposa, porque as outras pessoas esperam algo de nós. Tem algo incrível para vocês aqui. Se permitam conhecer as possibilidades. Se permitam conhecer as possibilidades. E olha que coisa, né? Eu cortei o baralho aqui no meio e veio aqui o 7 de copas, igual veio aqui no campo original. Só que nesse campo aqui ele tá completamente tomado, não tá desse lado, percebe? Ele tá iludido. No campo do trabalho, essa mulher tá vendo realmente outras possibilidades com um outro olhar, percebe? Então pode ser que seja isso mesmo. Tem muito mais coisa para vocês. Vamos ver campo de relacionamento para pessoas que se relacionam, né, nesse momento. 7 de paus. Vamos ver o que mais, com um enforcado. Aqui eu já vejo um pouco de dificuldade, né? Rei de copas com os enamorados.
e 9 de ouros com o cavaleiro de espadas. Aqui eu já vejo uma dificuldade, tá? Talvez a grande questão aqui de vocês sejam isso. Eu estou me relacionando com alguém já, e esse alguém talvez precise entender suas escolhas, os seus caminhos. Entende? Então, para pessoas que já se relacionam, tem ali sim, é como se tivesse uma dúvida, do tipo assim, poxa, será que eu vou ter que escolher esse caminho profissional, esse caminho de vida ou o meu relacionamento? Eu sinto que vocês estão muito presos nesse lugar, sabe? Eu sei o que eu quero fazer, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, mas eu não sei se a pessoa que tá comigo aqui, ela me apoia ou não, né? Vou falar uma coisa sinceramente pra vocês, gente. Quando o amor existe, quando o amor é real, a pessoa que tá do seu lado, de certa forma, por mais que exista algum tipo de resistência, ela vai acabar apoiando você. Entende? Ela vai acabar entendendo o seu caminho. Porque se a pessoa é incapaz de entender, pelo menos, os seus desejos, o seu coração, o seu movimento, cabe um questionamento se essa pessoa realmente ama, né? Porque o amor não é a posse. O amor não é o apego. O amor é você olhar a pessoa e querer que ela seja feliz. O amor é amar a pessoa como ela é, quem ela é, dentro da forma que ela é, né? Isso eu não tô falando sobre aceitar qualquer coisa que faça com a gente, não, tá? Mas aceitar que ela tem os desejos, ela tem os sonhos, que às vezes são diferentes dos nossos, né? E eu sinto que assim, vocês estão meio enforcados, meio paralisados, meio suspensos nessa questão, ou na relação ou no trabalho, porque essa questão relacional precisa ser trabalhada, tá? Então, é só uma questão de colocar limite. Eu não sinto que vocês precisam fazer grandes movimentos, separação nem nada do tipo. Mas é vocês separarem, assim, o que é meu, o que é do outro e o que é nosso. Tem coisas que são só suas. Talvez esse movimento, esse sonho, esse trabalho, esse desejo, seja algo que é só seu, não é de vocês dois, não é compartilhado, tá? Então, dá uma observada nesse movimento, tá? Eu vou usar o mesmo baralho para fazer do campo dos solteiros. Vamos lá, para os solteiros. O que tem para os solteiros? O carro, a roda da fortuna. Gente, quanta movimentação aqui, hein? O carro, a roda da fortuna e os 6 espadas, tudo assim numa paulada só. Tem um grande movimento aqui para os arianos do campo dos solteiros aqui, hein? 5 de espadas, 8 de ouros e a rainha de paus. Gente, seguinte, alguma movimentação vocês vão ter que fazer, tá? Eu acho que vocês estão muito no lugar, assim, de precisar fazer mudanças de fato. Assumir um pouco a própria vida, fazer as mudanças necessárias. Eu sinto que tem muita gente aqui que tá solteira, que só não encontra ninguém, porque às vezes desistiu do amor e tá focando no trabalho de uma forma muito intensa. Volta lá pro campo, né? Tô olhando meus desejos, meus objetivos. Só que aqui tem uma questão diferente, tá? Vocês querem amar alguém, só que é aquela coisa, vocês também estão um pouco perdidos. De novo aqui, ó. 7 de copas. Embaixo do 7 de copas, um 3 de espadas. Olha que coisa, né? O que será que aconteceu que machucou vocês e fez com que vocês virassem a vida de vocês toda para trabalho? Para pensar em trabalho, pensar em dinheiro, pensar no que vai fazer, pensar em coisas mais práticas. Só que emocionalmente, uma frequência de escassez muito grande. E sinceramente, gente, tá na mão de vocês mudar isso, tá? Tá na mão de vocês mudar isso. É só vocês trabalharem para abrir esse campo. Tem gente no caminho, sim, senhora. Tem gente querendo trocas. Ou sim, senhor, né? Ó, 6 de copas com o rei de espadas, com o cavaleiro de espadas. Rainha de copas aqui no fundo também, ó. A carta do louco embaixo, a carta do julgamento. Gente, tem sim, tem pessoas no caminho de vocês, tá? Só que vocês vão precisar mudar um pouco. Da mesma forma que vocês mudaram em algum momento que teve uma mágoa, uma questão pra vocês ficarem olhando pra você, pra trabalho, pra tudo mais, agora vocês vão ter que fazer o caminho contrário. É o caminho de olhar, de se abrir para um relacionamento, de se abrir pessoas, se abrir pra conhecer, se abrir pra se conectar, tá bom? Então tem esse caminho contrário, sim. O campo está aberto, mas vocês vão ter que fazer essa movimentação, tá bom? Vamos pegar um oráculo final para os meus amores de Áries. Aceitação. Vou ler para vocês. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Lembra que eu falei para vocês? É para vocês aceitarem, aceita o momento, aceita o que tem para vocês, aceita o que está vindo. A espiritualidade está agindo muito forte no campo de vocês, para que vocês sejam direcionados para o melhor. Até no campo de relacionamento. Tem tanta carta falando de mudança, com certeza a espiritualidade está por trás. Até a carta do julgamento aqui falando isso, né?
você vai ser ajudada, você vai ser auxiliada para conseguir receber esse amor, essa felicidade que vocês tanto buscam. Porque tá no campo, isso é real, né? Não é uma mentira, não é uma bobagem, não é uma ilusão, né? Ilusão é achar que é só isso que é certo, que é só esse que é o caminho. Isso é ilusão. Se aceita, aceita amor, aceita o que é verdadeiro. Com certeza vocês vão ser muito mais felizes, tá bom? E é isso, arianos. Espero que tenha ajudado, auxiliado vocês. Deixa aqui seu comentário, sua curtida se fez sentido e fica por aqui, que em breve tem mais. Um beijo e até a próxima.